Muito boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui novamente por algo que é importante para todos nós e que nos une mais profundamente do que as separações impostas. Hoje vamos nos deter no segundo artigo do Credo, da Confissão do Símbolo de Fé. A minha intenção era termos percorrido primeiro cada um das três afirmações principais do símbolo. Creio em Deus Pai e em Jesus Cristo, seu Filho. Creio no Espírito Santo. Hoje e na próxima, a gente se deterá então sobre o segundo artigo hoje e na próxima o oitavo, que é o do Espírito Santo. Depois a gente volta para completarmos as afirmações colaterais de cada um dos artigos. Esse modo de proceder tem duas vantagens que eu acho que nos podem ajudar. A primeira é que assim fica claro qual é o núcleo central, desde o início, o núcleo do símbolo, né? Em torno do qual as outras afirmações têm que ir encontrando o seu lugar. E a segunda vantagem é que se torna mais nítida também a estrutura do símbolo, né? A estrutura que é a estrutura da experiência a qual nos introduz o símbolo. É bom a gente não perder de vista o que eu disse no primeiro dia, a diferença entre introduzir alguém na doutrina da fé e a iniciação à experiência, né? Nós estamos tratando do símbolo, que é uma iniciação à experiência, porque o símbolo escancara de alguma maneira diante de nós a vida interna de Deus, a sua intimidade, a vida divina circulando de pai a filho como relação de amor e alimentada pelo Espírito que une e cria. O sonho de Deus para nós, o seu projeto, como diz a carta aos Efésios, desde antes da fundação do mundo, foi fazer-nos entrar nessa relação. Esse era também o convite de Paulo aos cristãos de Corinto, que agora, felizmente, nós estamos já acostumados a ouvir no início das Eucaristias. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um de vocês.
Crer é justamente acolher esse convite e entrar nessa relação. Por isso a resposta da fé é uma resposta que tem que envolver a pessoa na sua totalidade e no mais profundo. Para poder dizer, eu creio, eu confio, eu me abandono a essa história de amor de Deus com os seres humanos. Então vamos passar já, sem mais, para o segundo artigo, lendo antes um trecho pequeno da primeira carta aos Coríntios, que nos põe em sintonia porque, de alguma maneira, une esses dois artigos, o primeiro artigo do Pai e o do Filho. Paulo diz assim: para nós existe um só Deus, o Pai do qual procede tudo e para o qual tudo se encaminha. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual tudo procede de Deus e tudo se encaminha para Deus. Eu acho essa frase da primeira carta aos Coríntios uma beleza como resume justamente desses dois artigos. Passemos então para o segundo. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. A primeira coisa que salta aos olhos, vendo o símbolo completo, é a desproporção que existe entre o espaço dado ao segundo artigo e o espaço ocupado pelo primeiro artigo do Pai e o oitavo, o Espírito Santo, que é uma curtíssima frase. O segundo artigo ocupa a metade do símbolo, exatamente 6 dos 12 artigos. É como se o símbolo mesmo quisesse nos dizer: a tríade Pai, Filho e Espírito é o núcleo que estrutura a nossa fé cristã. Mas o núcleo que ilumina esse núcleo é o Filho feito carne humana. Tudo o que a fé afirma, experimentou e pode dizer de Deus, tudo lhe veio através de Jesus Cristo, da sua vida, morte e ressurreição. E isso significa então que a experiência cristã passa necessariamente pela experiência desse homem Jesus. Em termos cristãos, a gente tem que dizer que só conhecemos a Deus humanizado. Algo que hoje, até hoje, escandaliza, porque escandalizou desde o início da pregação cristã, né? E por isso a gente tenta ocultá-lo ou suavizá-lo das formas mais sutis. Pois bem, todo o significado e o trabalho do segundo artigo do símbolo consiste em mostrar a importância da fé, da vida de Jesus
para a fé cristã. E o modo que o símbolo tem de fazer essa afirmação é unir o primeiro artigo com o segundo. E coisa curiosa, essa união dos dois artigos, o símbolo a faz por meio de uma conjunção, um i, uma conjunção copulativa, não é? Não diz, por exemplo, creio em Deus Pai e creio em Deus Filho. Não. Talvez para deixar bem claro que se trata do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em regime cristão, o rosto do Deus Pai Todo-Poderoso é o que nos manifesta toda a vida de Jesus. Isso é algo assustador. A gente não pensa bem com calma nisso, mas é assustador, porque unir profunda e intimamente o mistério de Deus com seu único Filho, Jesus Cristo. E o que o símbolo faz com isso é dar um pulo mortal, verdadeiramente, porque passa da mais estrita transcendência para a imanência e a fragilidade da carne humana. Essas duas realidades, a transcendência de Deus e a fragilidade da carne humana, doravante para nós são inseparáveis. A carne humana foi o caminho pelo qual o Deus Pai chegou até nós no seu Filho Jesus Cristo. E tem que ser para nós o caminho de acesso ao Pai. Santo Irineu dizia que, ao se encarnar, Deus teve que se acostumar com o ser humano. Acho que isso é, além de muito bonito, é profundamente verdadeiro. Mas a gente poderia completar que também o ser humano teve que se acostumar com um Deus humanado. Unindo os dois, o símbolo estabelece a conexão entre Deus Pai e o Filho Jesus Cristo, por um lado, e ao mesmo tempo aproxima a realidade de Deus da nossa vida humana. Mas isso significa que estamos diante, a meu ver, diante de um dos maiores desafios atuais para a fé cristã. Recuperar a vida humana de Jesus para dentro da fé. Não no sentido de reconstruirmos a história de Jesus, que é impossível, ou no sentido da exegese chamada do Jesus histórico, que durante muito tempo em vão tentou fazer e reconstruir a biografia de Jesus. O que nós precisamos é resgatar, recuperar a humanidade de Jesus, para termos diante dos nossos olhos
o caminho humano percorrido e vivido por Jesus. Porque é nesse caminho, como os discípulos de Jesus, de Emaús, que nós o reconhecemos. Então vejam, o que eu estou dizendo e insistindo tanto é que a vida humana de Jesus é o espaço e o âmbito no qual ressoou a palavra de Deus, feita carne, e no qual foi acolhida esta palavra. Jesus deixou que ela se fizesse carne em todas as dimensões da sua vida, e assim foi sendo configurado por essa palavra. Como diz de uma maneira bela e comovedora também a carta aos Hebreus, foi nos dias da sua carne, diz a carta aos Hebreus, que ele, por entre gritos e lágrimas, como qualquer ser humano, aprendeu as lições da vida, sofrendo e indo até o fim, sem desistir. É por esse caminho e contemplando esse caminho que nós poderemos recuperar essa vida. Agora eu queria fazer uma pergunta rápida a vocês. Segundo vocês, quais os títulos neste segundo artigo utilizados pelo símbolo? Dá para recolher aí alguma coisa? Bom, espero que já tenham feito alguma resposta. Não. Bom, essa pergunta não é retórica, é para chamarmos a atenção do modo como o artigo nomeia Jesus. Então, nesse segundo artigo, são 3 os títulos utilizados: Cristo, ungido, Cristo, unigênito e Senhor. O modo como costuma expressar-se o símbolo nos mostra que nos movemos ainda dentro do chamado tempo apostólico, tempo dos apóstolos. Por isso a linguagem do símbolo se assemelha à linguagem do querigma primitivo, isto é, do anúncio do modo como os primeiros apóstolos anunciavam aos outros a boa notícia que é Jesus. Acho que vale a pena vermos concretamente um exemplo disso num discurso de Pedro nos Atos dos Apóstolos. Quem tiver uma Bíblia à mão, procure, por favor, aí o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14 a 36. Atos 2, 14 a 36. Podem ir acompanhando, eu não vou ler o texto, podem ir acompanhando porque eu vou fazer algumas
alusões e observações sobre esse discurso. É o primeiro discurso de Pedro no dia de Pentecostes, quando a multidão reunida, vendo o modo de proceder dos discípulos e dos apóstolos, começaram a dizer: já estão bêbados tão cedo de manhã. E Pedro então se dirige a essa multidão dizendo: homens de Nazaré, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem credenciado por Deus junto de vós. É o versículo 22. Credenciado pelos milagres, prodígios e sinais. Vejam bem, o sujeito ao qual vai se aplicar o título é Jesus de Nazaré. E é claro esse sujeito. E basta dizer isso para identificar de quem se trata, porque os acontecimentos eram muito recentes e os que tinham já ouvido ou tido notícia do acontecido com Jesus sabiam logo de que se tratava. Basta esse nome, Jesus, ou então Jesus de Nazaré, para identificar a sua vida. E os títulos que aparecem nesse discurso são, além desse que eu já falei, são o Santo, Cristo e outra vez unindo os dois, Cristo Senhor. A gente poderia confirmar isso lendo outro discurso de Pedro nos Atos, mas não vamos fazê-lo porque não nos sobra muito tempo. Mas esses mesmos títulos nós os encontramos nos Evangelhos e nos Atos dos Apóstolos. Que significavam esses títulos? Eram as primeiras tentativas dos cristãos para interpretar dentro do horizonte cultural e religioso do judaísmo o que tinha acontecido com Jesus. Por exemplo, Messias é claramente um título da história do povo de Israel e das esperanças suscitadas pelas promessas de Deus. Cristo é a tradução grega de Messias. Senhor é outro dos títulos e Filho de Deus é outro ainda. Vou ler muito rapidamente o início da primeira carta de São João, que eu acho que nos ajuda a compreender um pouco isso. Diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam da palavra da vida, isso nós vos anunciamos para que estejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo.
Então a gente vê que era o modo de falar neles no início para explicarem quem era Jesus. Não precisava fazer muitas elucubrações. O simples nome identifica a pessoa e resume o que foi a sua vida. Vejam, é importante a gente ter presente que se trata da primeira geração cristã, contemporâneos de Jesus, que tinham vivido com ele e tinham, portanto, ouvido falar dele. Muitos o teriam conhecido e alguns conviveram também com ele. E é aqui que começa uma armadilha para nós e uma das explicações por que perdemos de vista na nossa fé esse caminho humano de Jesus. O título Cristo, né, se uniu ao nome Jesus e para nós se transformou num nome próprio. De modo que nós falamos hoje Jesus Cristo com toda a naturalidade, como se fosse um nome próprio. Para eles dizer Jesus era uma história concreta. E o título interpretava essa história. Para nós, em espanhol, isso é muito claro. Jesucristo. E ninguém se toca, né? Agora, se eu falasse Jesus ungido, todo mundo ia dizer, o que foi? A mesma coisa que Jesus Cristo. Jesus é o ungido. Jesus é o Messias. Ainda soaria pior, Jesus Messias, né? Vocês poderiam dizer, mas que importância tem isso? É um detalhe. Não se trata de um detalhe, não. O que está em jogo é algo essencial. Porque, vejam bem, e aí está a nossa experiência. Pensem bem, à medida que crescia a distância espacial e temporal dos acontecimentos vividos por Jesus, à medida que essa distância crescia, a pessoa de Jesus e a sua própria história iam se diluindo e desaparecendo na memória do tempo. Até chegar um momento como o nosso agora, bom, nós porque somos cristãos, né? Mas muita gente, Jesus, nunca ouvi falar, né? Poderia acontecer isso também. Então aí está uma armadilha na qual nós não podemos cair. Porque senão a referência a Jesus se torna uma referência vazia, sem sentido. Não é? Para muitos cristãos de hoje, e acho que isso não é ofensa para ninguém, a pessoa e a história de Jesus, ou então confessar que Jesus é Filho de Deus, é uma confissão intranscendente, algo vazio, que não tem significação para a vida da pessoa. A distância temporal, né, são já milênios para nós. E a distância espacial também fez com que se produzisse um curto-circuito, poderíamos dizer, né? Curto-circuito da história para a fé cristã. À medida que foi acontecendo isso, nós nos acostumamos, né,
a ver Jesus unicamente como Deus. Jesus é Deus. E tudo na sua vida já é visto e interpretado a partir desse pressuposto. Com isso, o curto-circuito levou consigo o escândalo da carne humana de Jesus. Ele é o Filho de Deus, né? Mas se a gente conseguisse cair na conta e recuperar a consciência de que a confissão de fé só é completa se tiver um caminho de ida e volta. Se formos conscientes de que a fé não diz só Jesus é Filho de Deus, mas essa confissão tem que se completar dizendo: o Filho de Deus é Jesus e não há outro. Ou seja, o conteúdo do título tem que voltar a encontrar a vida humana de Jesus. A gente poderia traduzir isso de uma maneira dizendo, por exemplo, assim: como é ser filho de Deus? Ou em que consiste ser filho de Deus? Só sabemos olhando para a vida de Jesus. O resto são construções e imaginações nossas. Pois bem, aí vocês veem o que está em jogo e o que é tão importante para a fé. E por isso o símbolo uniu os dois artigos. Ele poderia ter dito: creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo, seu único Filho. Mas não disse isso. Creio em Deus Pai e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor. E unindo, portanto, os dois aspectos, humano e divino, de Jesus. Com uma simples conjunção, o símbolo une o mistério frontal da nossa vida e existência e a fragilidade da nossa experiência humana. Vocês podem dizer: bom, tudo isso de onde você está tirando? É muito fácil compreender nesta perspectiva que foi quando se deu isso que eu chamava o apagão, né? O curto-circuito da história de Jesus para a fé. Quando se deu esse apagão, os cristãos começaram a sentir a necessidade de narrar a vida de Jesus. Eles viram que para a maioria das pessoas que não tinham conhecido Jesus, simplesmente falar o seu nome e dar-lhe um título não significava nada. E aí é que surgem os evangelhos. Os evangelhos narram a vida de Jesus para que nós descubramos nela, no conjunto dessa narrativa, desde o nascimento até a morte e ressurreição, para que nelas descubramos quem é Jesus.
Essa é a finalidade dos evangelhos. Não é informar detalhes sobre a vida de Jesus. É fazer-nos compreender que o que a fé dizia como um atributo, Jesus é Messias, ou Jesus é o ungido, depois tiveram que explicitá-lo na totalidade da vida de Jesus. Quem tiver o Evangelho em mãos, procure o início completo do Evangelho de Marcos. Como é que Marcos inicia o Evangelho? Ele diz assim: início do Evangelho de Jesus Cristo. A gente não pode continuar, quer dizer, não digo que agora vamos ter que falar Jesus Cristo para mostrar bem a separação, mas eu digo, é preciso que a gente entenda por que, por exemplo, Marcos começa o seu evangelho com essa afirmação: a boa notícia, o evangelho que eu vou trazer é sobre Jesus reconhecido como Cristo. Jesus é Cristo. Essa é a primeira parte do evangelho de Marcos, que vai até o capítulo, eu acho que o capítulo 8º, me parece que é, no qual Jesus faz a Pedro a pergunta: quem é o Filho do Homem aos olhos das pessoas que vocês encontram por aí? Lembram? Todo mundo lembra dessa cena. E Pedro vai responder em nome de todos, dizendo: você é o Messias de Deus. Para nós dizer Messias ou dizer outra coisa não muda muito, porque não é uma linguagem do nosso mundo cultural e social. Mas vejam bem, quando Pedro diz a Jesus: tu és o Cristo verdadeiramente, o esperado, ele está recolhendo e condensando todas as esperanças suscitadas por Deus com suas promessas na história de Israel. Só que, como essas promessas nunca acabavam de se realizar, eles sempre esperavam mais um pouco para ver se chegava o Messias. Até hoje, quando a família se reúne, os judeus, para celebrar a Páscoa, diz que sempre tem uma cadeira vazia, esperando o Messias, né? Bom, eles querem o Messias definitivo, eles querem alguém que tenha realizado de fato todas as esperanças de Israel. Ora, então vejam bem, quando dão esse título a Jesus, Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, eles estão dizendo: em Jesus, nessa vida humana de Jesus que nós conhecemos, todas as esperanças de Israel chegaram a término, se realizaram. É isso que eles estavam dizendo. E por isso esse anúncio modifica a vida das pessoas. Traz uma esperança e uma alegria que ninguém poderia explicar. Só que vejam, também aí a interpretação do título tem que ser feita a partir não do que cada um tem na cabeça,
que pode coincidir só com as ideias dele, que é o que aconteceu com Pedro. Pedro, quando vê que Jesus começa a falar de sofrimento e de coisas, Deus te livre, e o pega assim de lado e começa a dar uma reprimenda a Jesus. Por quê? Porque mesmo que ele tenha dito materialmente uma fórmula correta, tu és o Cristo, o que ele pensa desse Cristo é totalmente oposto ao que é Jesus. Então, aí se mostra como a interpretação do título não pode ser feita pelo que cada um pensa, imagina, ou desejaria, ou gostaria, mas tem que ser feita a partir da vida concreta de Jesus, da sua vida humana, do que eles viram, ouviram, apalparam, como dizia a primeira carta de João. É nesse confronto com a totalidade da vida de Jesus que vai aparecer se nós somos ortodoxos ou não. Se pensamos como ele, ou as palavras coincidem, mas o que a gente vive é outra coisa. Bom, acho que deve ter ficado, espero eu, mais ou menos claro o que eu quero dizer com essa insistência em trazer para dentro da fé de novo a vida humana de Jesus, porque ela é o lugar do sentido das palavras que nós utilizamos. Ela é o espaço onde nós podemos compreender que sentido foi vivido por Jesus e como ele o viveu. Então, esse esforço, esse contraste, esse confronto, temos que aplicá-lo sempre quando falamos de Jesus. Então, não se trata simplesmente de humanizar Jesus, de fazê-lo mais próximo da gente, mas de compreendermos que o que nós conhecemos dele e afirmamos dele só tem sentido dentro desse caminho humano. O problema para nós, a dificuldade inconsciente, mas muito profunda, é que estamos tão acostumados já a identificar Jesus com o Filho de Deus e com Deus mesmo, que nada nos toca. A gente sempre, quando lê o Evangelho, sempre diz, sim, mas ele era Filho de Deus, né? Ou então, quando Jesus sofre também, mas ele era todo-poderoso. Essa é uma maneira sutil de escapar, porque não leva em conta que os contemporâneos de Jesus, a começar pelos discípulos, passaram um certo tempo, talvez um ano ou mais, que os evangelhos tratam praticamente do último ano da vida de Jesus, um pouco mais ou menos, dependendo de cada evangelho, né? Mas não tratam do que nós chamamos os 3 anos da vida pública e menos todo o período de Nazaré. Mas não percebemos, nós, por causa dessa dificuldade, não percebemos que os contemporâneos de Jesus
o foram descobrindo à medida que conviviam com ele, à medida que viam o que ele fazia, como reagia, como falava. Ele não levava escrita a sua identidade na testa, e nem os ouvintes sabiam nada da vida pregressa de Jesus. Eles foram despertando para esse mais de Jesus, foram despertando justamente porque quando acreditavam já ter matado a charada, de repente Jesus se comporta de uma maneira que desmonta tudo. E aí tem que começar de novo. Então isso que eu estou dizendo é que os discípulos e os contemporâneos de Jesus só chegaram a poder nomear Jesus, como nós víamos antes, como Cristo, como Senhor, como Filho de Deus, ou outros títulos, só puderam confirmar isso pela sua morte e ressurreição. Antes, eles tinham uma aproximação vaga, mas só tendo passado pela morte e ressurreição de Cristo é que descobriram, agora dá para compreender a profundidade dessa vida. Pois bem, essa experiência seria a que nós tínhamos que recuperar. E não correr logo para o resultado final, que acaba sendo para nós uma palavra vazia e sem sentido. Porque se eu digo hoje para qualquer homem ou mulher contemporâneo, Jesus é Cristo, vão olhar para mim dizendo, o que deu nele? O que tem isso a ver com a minha vida? É porque a palavra não traduz mais o que significa Jesus para nós. Nós temos que aprender do que fizeram os primeiros cristãos. A gente poderia dizer, Jesus é o sentido da minha vida. Bom, aí já tem outra coisa, alguma coisa aí a gente descobriu. Ou Jesus é o estilo que eu gostaria de viver. Já vai dizendo algo que se aproxima da vida. Mas esse é um trabalho constante que nós temos que fazer se quisermos ser fiéis ao que nos diz o segundo artigo do Credo. Creio em Deus Pai e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor. Só que quando caímos na conta que dizer isso é dar um pulo mortal, talvez a gente recue e volte atrás, dizendo, eu, hein? Bom, uma palavrinha só antes de concluir sobre os outros títulos do segundo artigo. O segundo artigo usa, como nós vimos antes, Cristo, unigênito e Senhor. Unigênito é uma palavra menos usada por nós, né? A gente traduz, porque literalmente, tanto em latim como em grego, seria único gerado, unigênitus, né? Único gerado. Mas nós traduzimos em geral um só, único. Mas a atribuição desse título a Jesus muito mais. Por que é difícil atribuir esse título de único, unigênito a Jesus? Porque o título unigênito diz ou faz referência a duas coisas.
diz respeito ao Filho que é enviado pelo Pai, e estamos diante da encarnação, então, né? Tem a ver com a encarnação, e diz respeito à missão de Jesus, que manifesta e revela a Deus através de tudo que faz e diz. Neste tempo pascal, a gente na liturgia ouve com frequência textos do Evangelho de João que sublinha muito fortemente essa união. Quem me vê, vê o Pai. Essa união entre Jesus e o Pai, né? Então, único, no caso de Jesus, não significa só que de fato não existem outros, né? Como quando a gente fala na linguagem humana de cada dia, esse é filho único de fulano. Filho único, ou então, de um modo meio suspeito, quando dizemos, filho único, ou filha única, né? Ou então também não significa que ainda não há outros filhos. Dizer que é filho único, para o símbolo, significa que Jesus esgotou a filiação. Não é? Esgotou a filiação. Que não pode haver outros filhos. Quando eu estava pensando nesta questão, me veio à memória, inevitavelmente, um livro que muitos de vocês conhecem, sem dúvida, do Cristóvão Tezza, me parece que é. Um curitibano, se não me engano, que leva por título O Filho Eterno. É um belíssimo livro que não tem nada a ver com Jesus nem com a cristologia. O Filho Eterno é o filho sonhado por ele, primeiro filho esperado, e enquanto está esperando a notícia do médico no hospital, lhe vem a bomba de que o filho tem a síndrome de Down. E desmonta toda a vida desse homem, né? Mas, bom, não é para contar o romance agora, não. Mas o Filho Eterno de Deus é o Filho pleno, o Filho total, poderíamos dizer. É a razão definitiva. Por isso, João, que parece que tem um evangelho nos ares, é o que mais radicalmente acentua, a meu ver, essa união da humanidade, do caminho humano de Jesus com o Filho encarnado. Desde o primeiro capítulo do Evangelho de João, no versículo 18, no prólogo que chamamos, diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O unigênito, que é Deus, e está no seio do Pai, nos deu a conhecer. Pela sua vida narrada para nós. O termo grego de João é exegese. Jesus é o exegeta, a narração de Deus na sua vida humana. E por isso é tão importante recuperar essa vida humana, essa humanidade de Deus em Jesus. Bom, termino com uma
referência que me parece muito adequada para o que falamos hoje. É um texto de São João da Cruz. E nesse texto, Jesus comenta, ou São João da Cruz comenta, o início da carta aos Hebreus, quando a carta começa dizendo: de muitas formas Deus falou aos homens, à humanidade, através dos profetas. Nos últimos tempos falou-nos pelo seu Filho. E São João da Cruz tem esse diálogo com, supostamente, a experiência vivida por João da Cruz, né? Eu já lhe disse tantas coisas, é Jesus que fala. Eu já lhe disse tantas coisas na minha palavra, que é o meu Filho, e não tenho outra palavra. Que posso agora responder ou revelar a mais do que isso? Ponho os olhos só nele, nessa vida humana de Jesus, porque nele disse tudo e revelei tudo. E aí, nele você encontrará ainda mais do que pede e deseja. E aqui, Deus desmascara um pouco a experiência mística, né, de São João da Cruz. E diz assim: porque você quer locuções espirituais e revelações, e se põe nele os olhos, encontrará tudo isso e muito mais, porque ele é toda a minha locução e resposta, é a minha visão e a minha revelação. E isso é o que já falei, respondi, manifestei e revelei, quando vos dei por irmão, companheiro, mestre, preço e prêmio. Acho que é uma palavra lindíssima de um grande místico que nos ajuda a compreender essa especulação atabalhoada que eu fiz hoje sobre o segundo artigo do Credo. Muito obrigado pela paciência e tenham todos boa noite. Boa noite.